Uma nova geração que aparece a cada tempo. Pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas. Uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos. Por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro, sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. XXXXXXX. Nota do Vostria. Aqui com mais um capítulo. Antes de começarmos, eu queria que você soubesse que eu mudei um pouco a história de Artemis. Ela nunca se apaixonou por Orion, e as baixas em sua caçada serão muitas mais. Tendo esclarecido isso, vamos começar. Capítulo 4. Passados dolorosos. Agora você entende por que a situação é tão delicada. Meu pai se considera muito superior a todos os outros, mas isso não o torna um idiota. Ele sabe bem que existem seres muito mais fortes do que ele, e a qualquer momento eles podem decidir. Acho que não é necessário explicar a você o que aconteceria se Zeus morresse, já que ele é o pilar fundamental do Olimpo, certo? Embora existam alguns deuses que não o respeitam, eles não concordam com ele em muitas coisas, todos eles têm de bom claro que sua queda significa a queda de tudo. Artemis estava olhando muito sério para Bel depois de cada palavra que ele recitava. Embora o homem de cabelos brancos tivesse chegado tão recentemente, ela tinha certeza de que nunca tinha visto Bel tão pensativo e tão sério ao mesmo tempo. Finalmente, Artemis ficou um pouco surpreso quando Bel voltou à sua típica expressão neutra e encolheu os ombros. Bem, eu só tenho que salvá-lo antes que ele morra. Ele é um idiota. Artemis revirava os olhos com a atitude extremamente indiferente de Bel. Meu pai tem total confiança em você. Espero que você não o decepcione. Artemis voltaria à sua expressão séria. Bel de repente fechava seu livro, fazendo com que Artemis o olhasse com alguma curiosidade. Ele já me decepcionou. Artemis se virou para parecer surpreso com a voz afiada de Bel, além de dar a ela um olhar que dizia: ele realmente merece ser salvo. Você já leu algumas das coisas que ele fez no passado, certo? Perguntara Artemis, enquanto olhava para o livro que estava sob a mão do homem de cabelos brancos. Bel simplesmente balançaria a cabeça em desgosto. Eu não me importo com o que ele fez no passado. O que me incomoda é que depois de todo esse tempo, eu não mudei nem um pouco seu caráter e mentalidade. Feitos racionais, irracionais, inteligentes e paranoicos, como se estivessem todos corretos, e inacreditável, quando mais da metade deles são pura e completa merda. E o pior de tudo é que ainda tenho muito o que ler. Bel dava um grande suspiro de exaustão, fazendo-a relaxar visivelmente, e então lançava a Artemis um olhar que a deixava um pouco tensa, só um pouco. O que mais me incomoda sobre isso é que ele trata sua própria família assim. Eu nunca tive uma, então me deixa muito irritado ver como um deus trata uma grande parte de seu próprio sangue com merda. Especialmente para Hades. Obviamente, eu entendo que alguns mereceram, mas muitos outros não. Artemis baixava o olhar, pois pela primeira vez em sua longa imortalidade sentiu algo que não combinava com ela, algo que nunca havia sentido antes e que nunca pensou que sentiria em toda a sua existência. A deusa da lua, Artemis, ficou envergonhada.
Embora fosse verdade que os atos descarados e paranoicos de Zeus eram de longe os piores, eles só eram assim porque nenhum outro deus ousava ir contra sua vontade, exceto Poseidon de vez em quando. Basicamente, isso fez com que o rei do Olimpo tivesse muito livre-arbítrio e fizesse o que quisesse, comportamento indigno de um deus. Mas ninguém pode censurá-la por suas atitudes, já que quase todos os deuses, se não todos, têm vários pontos negros em sua história, e Ártemis sabia bem que ela não era a exceção. Talvez eles nunca se comportassem tão mal quanto Zeus, só porque não tinha poder suficiente para fazê-lo, mas ainda assim eram deuses e podiam fazer muito deles apenas por capricho, ó divertido. Embora fosse Deus quem estava dizendo a ela, um mero mortal em seus olhos, um homem que ela odeia tanto, ela sabia muito bem que ele estava certo, e ela não podia fazer nada sobre isso. Apenas ouça. Você não precisa abaixar a cabeça. Bel diria com um pequeno sorriso, enquanto cuidava de seus negócios. Ártemis levantou a cabeça e olhou para ele com os olhos ligeiramente arregalados. Bel continuaria trabalhando, enquanto seu sorriso mudava para um pouco triste. Eu li algumas coisas que você fez, só porque você foi tocado, ou vamos pelas suas costas, transformando-os em jacalopes para caçá-los por diversão e outras coisas. Mas, como eu disse antes, eu entendo você. Pelo pouco que sei, você sofreu por causa dos homens e eu entendo que você tenha tanto rancor dele. Afinal, eu também odiei as mulheres por um tempo. Bel parava de trabalhar e olhava para Ártemis com um grande sorriso entre os dentes. Mas eu recomendo que você vire a página. Eu já fiz isso, e acredite em mim, é muito melhor. Bel voltaria ao seu trabalho, sem perceber que Ártemis ainda o encarava, com um olhar calculista e extremamente curioso, como o de um gato. A deusa passou alguns segundos segurando seu olhar, até que finalmente soltou a bomba. Por que você odeia as mulheres? Bel gemia e rapidamente acenava com a mão sobre um corte que havia feito com sua adaga. Ele não esperava que Ártemis fosse tão direto, muito menos lhe perguntasse sobre seu passado. Bel colocou o polegar na boca para sugar o sangue, optando por um rosto pensativo. Embora Ártemis fosse capaz de entender rapidamente como o homem de cabelos brancos estava se sentindo ao lembrar desses eventos. Seus olhos mostravam uma ferida profunda em seu coração, e que talvez nunca pudesse ser curada. Você não precisa me dizer se não quiser. Ártemis diria rapidamente, retornando à sua criação de flechas divinas/mágicas. Bel tirava o polegar da boca e olhava para o teto com um sorrisinho triste. Foi depois da minha última e maior batalha que já tive. Ártemis parava de fazer suas flechas para olhar para ele com grande atenção. Eu pedi em casamento uma garota que eu estava loucamente apaixonado, e ela concordou. Por causa disso, muitas das minhas amigas viraram as costas para mim, porque achavam que eu estava a fim de ter algum tipo de harém ou algo assim. Obviamente, eu não concordei com a proposta deles e eles ficaram muito bravos. Eles ficaram tão bravos que eu não podia nem entrar em um bar se um deles estivesse lá, porque a experiência que eles me fizeram passar foi horrível. Meus amigos e a namorada que eu queria há mais de 5 anos, então eu ainda estava muito feliz, mas só porque a felicidade superava em muito a tristeza, já que ninguém fica feliz em perder um grande número de amigos só por causa de uma circunstância tão absurda. O tempo passou rápido, e a relação com a minha namorada não melhorou nem piorou, foi só um impasse, além do mais, nem nos beijamos. Depois de 1 ano de relacionamento, Bel abaixava a cabeça e apertava os lábios dele, enquanto seu corpo começou a tremer ligeiramente de raiva. Ela me cortou, assim mesmo. Tudo porque cerca de 3 dias atrás ela começou um relacionamento com outro homem.
Eu perguntei a ela o que ela tinha feito de errado, e ela simplesmente me disse que havia começado nosso relacionamento na época, porque eu não sabia de que outra forma ele poderia me agradecer por ter matado um monstro que levou sua mãe. Então, a partir daquele momento eu percebi que eu nunca me amo, e no dia seguinte, eu descobri que todas as garotas da família Locke sabia que ela só estava comigo por pena e eles nunca me contaram a verdade. Bill olhava para cima novamente com um sorriso. Era tão repugnantemente falso que Artemis quase vomitou no local. Obviamente, eu não poderia suportar ter meu rosto visto assim e cortar minha amizade com todos. Naquela época, quase todas as mulheres que eu já conheci me traíram de uma forma ou de outra, intencionalmente ou não. Naquela época, senti que não podia confiar em nenhuma outra mulher. Eu as odiava com todo o meu ser. Para fugir das más lembranças, pedi a Zeus que me levasse ao Olimpo, já que ele havia me oferecido um lugar e assim o tempo passou. Me distanciei de quase todos e muito raramente falei com os outros. Continuei com meu grande ódio pelas mulheres por alguns meses. Até conhecer Hera, Afrodite e Atena. Bill dava um sorriso nostálgico, lembrando daquelas mulheres deusas que o ajudaram a superar um grande obstáculo. Artemis dava um pequeno sorriso ao ver que o sorriso podre de Bill havia se desvanecido para um muito mais alegre e vistoso. Esses três me ajudaram a ver que, em uma pequena parte, eu tinha sido culpado por passar tanto tempo com minha namorada sem perceber que minha presença a incomodava. Além disso, eles também me ajudaram a superar toda a minha depressão junto com Zeus e Apolo. Honestamente, sou muito grato a todos eles. Artemis olhava para cima com uma expressão genuinamente surpresa. De Hera, Atena e Apolo eu poderia esperar, mas do meu pai e Afrodite? E o que é isso sobre a família Locke? Sem dúvida, esse mundo deve ser muito diferente e interessante, isso é tudo. Bill dizia com um pequeno sorriso e depois continuava com a fabricação de flechas. Artemis continuou a encará-lo por mais alguns segundos. Embora ela nunca admitisse, ela estava bastante impressionada que Bill havia superado tudo em tão pouco tempo. Especialmente, lembrando como a maioria das pessoas agiu depois de sofrer algo semelhante. Alguns cometeram suicídio, outros ficaram deprimidos por grande parte de suas vidas e outros nunca mais confiaram no sexo oposto. Realmente, ela estava muito grata por não ter sentido amor antes. Afinal, todas as relações que ele conheceu de perto sempre terminaram em infortúnio, geralmente para as mulheres. Este foi o primeiro caso que vi de um homem sendo deixado por uma mulher. Isso fez Artemis repensar por alguns segundos se as mulheres realmente são tão boas e puras quanto ela pensa que são. No entanto, ela descartou esse pensamento imediatamente, pois tinha outra coisa em sua mente que a estava comendo agora. Como você pode esquecer o amor? Eu nunca o experimentei, mas as poucas vezes que perguntei, todos me disseram que é impossível esquecer um amor verdadeiro, e que a dor estará com você por toda a sua vida. Bill olhava para ela com um sorriso, fazendo Artemis parecer ainda mais estranha. Afinal, ele esperava que ela ficasse como uma expressão triste novamente. Você não pode esquecê-lo só porque você quer. É um sentimento muito complicado, e eu posso nunca mudar de novo e eu ainda estarei apaixonado pela mesma mulher. Então a única opção que resta é superar isso. Você não pode esquecê-lo só porque você quer. É um sentimento muito complicado, e eu posso nunca mudar de novo e eu ainda estarei apaixonado pela mesma mulher. Então a única opção que resta é superar isso. Artemis piscava 2 vezes com grande curiosidade. Deixe isso para trás. Bill apenas acenava com um sorriso. Se há uma coisa que me considero sortuda nessa situação, é que estou apaixonado há 7 anos. Então esse sentimento não é novo para mim e posso controlá-lo, embora não desapareça.
Obviamente, que ele me deixou foi um golpe muito baixo, mas com a experiência certa e a ajuda de algumas pessoas, você tornará a dor mais suportável e aos poucos começará a se acostumar com ela, até que finalmente aprenda a conviver com ela e a superar. Obviamente, isso não significa que você nunca vai perdoá-la. Perdoe aqueles que me traíram. Metade da culpa pode ter sido minha, mas eu sou um humano, então continuarei a odiá-los, não importa se eles peçam desculpas. Você pode perguntar, por quê? Porque eu simplesmente não quero, eu não estou com vontade, ponto final. Vai soar um pouco rancoroso, mas como eu disse antes, eu sou humano, e é assim que nos comportamos. Se você me machucou demais, não venha com o rabo entre as pernas para me pedir perdão. Espero ter explicado. Bill terminava com um sorriso e depois voltava ao seu trabalho. Pensando que a conversa estava definitivamente encerrada. Artemis se virou e pegou uma de suas flechas, mas não fez nada com ela. Ela estava muito mais focada em tudo que Bill havia dito a ela. De alguma forma, o menino contou a ele uma de suas experiências mais dolorosas sem medir palavras e disse a ele como se sentia sobre isso. Escusado será dizer que Artemis tinha ouvido histórias muito mais trágicas, como o assassinato de uma família inteira, entre outras. Mas o que chamou sua atenção na história do homem de cabelos brancos foi que ela tinha uma certa semelhança com a dela. Embora ambos fossem muito diferentes, e o de Artemis fosse muito mais doloroso. Mas o que lhe deu esse ponto de semelhança não foi a história, mas seu comportamento. Artemis cuidadosamente colocou a flecha de prata na mesa e olhou para o teto com pesar nos olhos. Tudo começou quando eu admiti o primeiro homem na minha caçada. Bill se virava muito surpreso e depois dava um sorriso divertido. Eu vejo que quando você não pode se mover, você fica muito falante. Artemis simplesmente lhe dava um olhar rápido de desgosto. Eu não me importo de lhe dizer, já que você vai ler em algum momento de qualquer maneira. Artemis suavizaria seu olhar, enquanto ela olhava para o teto novamente. Além disso, sinto a necessidade de te contar a minha história de ódio, já que você me contou a sua. Bill simplesmente ficava sério e colocava a mão na bochecha para se apoiar e relaxava em sua cadeira, ouvindo atentamente Artemis. A deusa tomou aquele gesto como uma indicação para continuar, fazendo-o recostar-se na cadeira, enquanto olhava atentamente para suas flechas de prata com o senho franzido. Bill pôde ver imediatamente que seus lindos olhos prateados continham mais tristeza do que ódio. A deusa tomou aquele gesto como uma indicação para continuar, fazendo-o recostar-se na cadeira, enquanto olhava atentamente para suas flechas de prata com o senho franzido. Bill pôde ver imediatamente que seus lindos olhos prateados continham mais tristeza do que ódio. O primeiro e único homem que se juntou à minha caça se chamava Orion. Ele era um gigante. Eu o ofereci para participar, porque fiquei totalmente impressionada com sua habilidade no uso do arco e na caça em geral. Ele aceitou e logo todas as minhas caçadoras se juntaram-me. Apresentado. Naquela época, eu tinha acabado de começar minha vida como uma deusa e tinha um total de 12 caçadoras. Tudo estava relativamente normal por um tempo, até que percebi como Orion estava tentando me pegar, mas como eu sou deusa da castidade e deusa das donzelas, seus louvores e propostas nunca alcançaram nada. Artemis cerrou os punhos com força e seus olhos ficaram vidrados, deixando Bill visivelmente preocupada. Depois de alguns dias, Orion acabou de matar quase todos os meus caçadores, deixando Poeb e Zoe vivas. Gostei muito quando fiz isso. Se tudo tivesse acabado ali, eu poderia ter odiado os homens por um tempo e depois de alguns milênios reconsideraria a ideia de integrar os homens de volta ao meu lutador. Mas descobri alguns dias depois que tudo tinha sido trabalho de meu irmão gêmeo, Apolo.
De alguma forma ele descobriu que Orion estava interessado em mim, e como ele estava com medo de que eu começasse a ter sentimentos por ele, e assim esquecesse minha promessa de castidade, ele fez Orion entrar em uma sede insaciável de loucura graças a uma poção. Depois de aprender tudo isso, eu simplesmente nunca mais disse uma palavra a Apolo. Assim, comecei a rejeitar a companhia amorosa dos homens, a rejeitar qualquer tipo de abordagem com ou nomes. É assim que eu odeio cada homem. É por isso que eu te odeio, um homem. Bel colocou as duas mãos em suas bochechas, enquanto franzia a testa. É por isso que Lada e Artemis e Apolo se dão tão mal neste mundo. Mesmo que fosse para defendê-la, foi completamente estúpido o que ele fez. Artemis olhava profundamente para Bel com seus lindos olhos prateados, deixando o homem de cabelos brancos um pouco nervoso. Ele sentiu que o olhar da deusa parecia estar tentando estudar sua alma. Acho que nossas histórias são semelhantes. Finalmente a deusa diria, com sua típica expressão séria de poucos amigos. Bel piscava 2 vezes de surpresa depois de receber uma revelação, depois ria. Como esperado, Artemis não aceitou muito bem. O que é tão engraçado? Bel apenas balançava a cabeça e parava de rir, mas ainda tinha um sorriso divertido no rosto. Nada, é que achei muito curioso. Você me diz que nossas histórias são parecidas, mas a sua é muito mais trágica. Na verdade, graças a isso percebi que devo ter parecido um idiota, contando minha história como se foram os mais dolorosos e intransponíveis. Artemis suavizaria seu olhar, simpatizando um pouco com Bel. Nenhuma experiência ruim deve ser subestimada. Algumas podem ter mais efeito do que outras, mas sempre levam ao mesmo sentimento, a dor. Bel simplesmente acenava com a cabeça, indicando que concordava plenamente com Artemis. A propósito, por que você disse que nossas histórias eram parecidas? Bel perguntava com grande curiosidade. Só não encontrei a semelhança em lugar nenhum. Artemis continuaria com sua típica expressão apática. Lembra o que eu disse quando matei Orion, que eu tinha gostado muito? Bel simplesmente assentiu. Bem, agora, sabendo a verdade, eu ainda acho que gostaria de matá-lo novamente se eu o encontrasse novamente. Com essa resposta, Bel arregalou ligeiramente os olhos em choque. Artemis voltaria a fixar seus olhos prateados nos de Bel, fazendo com que ele ficasse um pouco desconfortável novamente. Nossas histórias são parecidas, porque eu também sei quem é o verdadeiro culpado de tudo isso. Mas mesmo assim, não posso perdoar Orion pelo que ele fez. Tenho certeza de que de alguma forma ele poderia ter sido mais astuto e descoberto a poção. Depois dessas palavras, Artemis se levantava de seu assento e colocava as poucas flechas que havia feito em sua aljava, e então se dirigia para a saída da loja. Bel se recostava na cadeira com um sorriso divertido. Nós podemos ser opostos completos. Mas nossas emoções e sentimentos são mais parecidos do que eu pensava. Artemis pararia na saída da loja, para dar a Bel um último olhar sério. Você disse que fez isso antes porque você era humano. Eu não sou humano. Bel acenava várias vezes para si mesmo, depois olhava para Artemis com um sorriso torto. Talvez humanos e deuses não sejam tão diferentes quanto você pensa. Com esta última declaração, Artemis daria um pequeno sorriso e abaixaria a cabeça. Bel quase pulou da cadeira quando viu que a deusa lhe deu um sorriso. Embora fosse um sorriso quase imperceptível, Bel nunca esperava que ela sorrisse em sua presença, além de seus sorrisos típicos e aqueles dedicados exclusivamente a seus caçadores. Ela também parecia muito bonita e fofa, sorrindo daquele jeito, mas foi uma ideia que Bel descartou quase instantaneamente ao pensar nela. Salto de linha. Na noite daquele mesmo dia, um grande grupo de centauros estaria terminando seu treinamento diário, correndo pelas margens do lago.
Dentro da mata, era possível perceber que havia muita luz cortesia de tochas e outros tipos de iluminação artificial, indicando que havia um grande acampamento que cobria uma boa área do local. Artemis estava observando o grande grupo de centauros sentado em uma pedra, um pouco longe deles. Um centauro a viu, e rapidamente se separou do grupo para ir até onde estava a deusa da caça. Qual é a sua presença devido, Lade Artemis? O centauro abaixou a cabeça em sinal de respeito. Artemisa apenas aceitou o gesto com os olhos, para continuar explicando o motivo de sua presença. Olá, Quiron. Estou aqui por causa da profecia. O mencionado Quiron levantou a cabeça levemente surpreso. Você já encontrou? Ainda não temos certeza. Mas ele tem exatamente o que é preciso para ser o garoto da profecia, então seria estranho se ele não fosse. Artemis respondeu com sua típica expressão apática. Eu acho que se ele vier me visitar, é para me avisar que ele estará visitando o acampamento em breve, certo? Eu acho que se ele vier me visitar, é para me avisar que ele estará visitando o acampamento em breve, certo? Artemis assentiu, enquanto se levantava de seu assento. Isso mesmo, eu pretendo enviar ele e meus caçadores para participar de um jogo de captura da bandeira em uma semana. Quiron arregalaria um pouco os olhos com a menção. Seus caçadores virão também. Achei que você enviaria um menino. Artemis olhava para ele seriamente, fazendo Quiron abaixar a cabeça em respeito. Eu tenho 2 novos exterminadores, e eu gostaria de ver o quanto eles melhoraram e se eles podem se comportar bem em combate mais. Eu não me importo com quais semideuses eles estão enfrentando, apenas certifique-se de pegue eles. Artemis estreitaria os olhos com desconfiança. Além disso, você tem algum problema com meus caçadores indo para o acampamento meio-sangue? Se você está preocupado com problemas, não abra nenhum se as crianças se comportarem corretamente. Com essas palavras, Artemis se virou e depois de alguns segundos ela desapareceu em um flash de prata, fazendo Quiron soltar um suspiro cansado e relaxar sua postura quando ela saiu. Sem dúvida, as coisas vão ficar muito ocupadas em uma semana. Eu só espero que seja uma boa jogada, Quiron pensaria olhando para o nada com uma expressão um tanto divertida no rosto. Dioniso vai querer desaparecer quando vir Lade Artemis chegar com seus caçadores. Salto de linha. Você tem certeza disso, Lade Artemis? Poebe perguntava com grande preocupação em suas palavras, enquanto pegava um pequeno pedaço de carne para dar uma grande mordida. Artemis apenas assentiria seriamente. Eu não sei por que você se importa tanto. Tenho certeza que Bel fará um bom trabalho. Zoe tentava relaxar a amiga, mas isso só a fazia olhar para ela com grande desconfiança, assim como Artemis. Desde quando você se dá bem com ele? Na verdade, quando você começou a chamá-lo pelo nome? Poebe perguntava com uma sobrancelha erguida, enquanto Artemis olhava para sua caçadora esperando uma resposta. Zoe simplesmente se agachava enquanto dava uma grande mordida em sua comida. Solo me demostrou que és alguém de confiança. Está bem que se é um homem, pero creo que deveríamos de dar-lhe uma oportunidade. De essa forma, nossa estadia seria menos agobiante, pensando todo o tempo em que eu poderia ser-nos algo, e además de isso, hacemos que sua estadia cerca de nós outras não seja um completo dolor de cabeça. Tenham em conta que de momento lo estamos aislando completamente de nós outras respeito a acercamentos amistosos, e isso pode repercutir em sua saúde mental a largo prazo se não tiene a nadie com quem fala. Poebe se levantava da cadeira e praticamente gritava com Zoe. Você já esqueceu como terminou a última vez que confiamos em um homem? Poebe gritava com grande veneno em suas palavras. Artemis apenas observava a interação dos dois, sem dizer uma palavra. Você realmente acha que eu posso esquecer algo assim?
Zoe se levantava de seu assento e agarrava a camisa de Poebe com força, fazendo com que a já mencionada apertasse os dentes de raiva. Você está deixando as meninas preocupadas. Com o que Artemis mencionou, as duas mulheres olharam para fora da barraca, para ver que Lilia e Brilha as observavam com preocupação da fogueira. Relutantemente, Zoe soltou Poebe, e as duas se sentaram novamente, trocando olhares meio desajeitados. Artemis olhou para suas duas jaquetas e deu um pequeno suspiro, fazendo com que as duas mulheres a olhassem confusas. Em um caso normal, Artemis pensaria exatamente o mesmo que Poebe. Ela nunca daria a um homem um voto de confiança, não importa o quão bom ele parecesse ser. Ele não deixaria seu próprio pai cuidar de suas caçadoras nem por 15 minutos, embora talvez Zeus não seja o melhor dos exemplos. Mas havia algo em Bel que lhe dava um pouco de confiança. Algo que ela não conseguia entender exatamente o que era, mas que a aliviava quando pensava nisso. Eu também odeio mulheres, e por isso eu entendo você. Eu só não vou perdoá-los porque não quero, não tenho vontade de fazer isso, ponto final. Talvez humanos e deuses não sejam tão diferentes quanto você pensa. Exatamente, essas frases, especialmente a última, foram as que inspiraram Artemis a dar a Bel o benefício da dúvida. Eles eram muito parecidos. De uma forma estranha e um tanto distorcida, mas eles eram. Artemis daria a Poebe um olhar sério, deixando Poebe um pouco nervosa. Ouça-me com atenção, Poebe. Eu também não tenho certeza, mas Zoe está certa. Eu sei que Lilia e Brilha ainda não aguentavam uma briga, e por isso mesmo quero que o garoto as ajude. Não quero que eles intervenham, a menos que seja necessário. Zoe cruzaria os braços com um sorriso, satisfeita por ver Artemis dando a Bel o benefício da dúvida. De qualquer forma, como você vai verificar? É óbvio que se você contar a Bel sobre proteger as meninas, ele fará isso, ponto final. Artemis sorria faminto. Em nenhum momento eu disse que ele deveria cuidar deles. Vou confiar a ele a missão de capturar a bandeira inimiga e que se o fizer ganhará minha confiança, e terá que ir com Lilia e Brilha. Em nenhum momento vou dizer a ele que ele deve protegê-los, e se for como eu e Poebe acreditamos, ele simplesmente os sacrificará para pegar a bandeira, não importa o perigo que possam estar correndo. Eu gosto do plano. Zoe diria com um sorriso. Eu não sei, Poebe parecia muito duvidosa, fazendo Artemis olhar para ela com um pequeno sorriso. Como eu disse antes. Vocês não devem se concentrar em ganhar, apenas certifique-se de que nada aconteça com as meninas se o menino for um completo idiota. As palavras de Artemis fariam Poebe relaxar visivelmente e dar um sorriso calmo. Artemis daria a seus dois slayers um sorriso ao se levantar de seu assento. Bem, vamos jantar juntos com as meninas. Salto de linha. Bel deixava seu prato e livro do lado de fora da barraca, dando um grande bocejo. Bel esfregava os olhos com clara sonolência, enquanto olhava para a palma da outra mão. Parafuso de fogo. O homem de cabelos brancos pensou, de modo que uma pequena chama em forma de orbe apareceu em sua mão. Bel olhou para a pequena bola de fogo por alguns segundos seriamente, então sorriu. Eu nunca pratiquei minhas duas últimas habilidades adquiridas ao subir para o nível 10, já que nunca mais entrei em combate depois disso. Mas agora, vendo como minhas estatísticas estão erradas, seria uma boa ideia aprender a usar manipulação mágica e controle de habilidade. Zona. Bel fechava os olhos, enquanto se concentrava o máximo possível. Tudo ao seu redor ficou preto, e os poucos sons que a natureza produzia se foram. Primeiro, eu gostaria de praticar manipulação mágica. Após esse pensamento, Bel passou mais alguns segundos com os olhos fechados, até que de repente ele os abriu e fechou bem a mão onde estava a pequena bola de fogo, fazendo com que uma pequena erupção de chamas se espalhasse por sua mão.
O fogo se espalhou ao redor do braço de Bill e se agarrou a ele como uma segunda pele. Bill olhava para seu braço em chamas com um sorriso, vendo que tinha funcionado. Manipulação mágica é muito fácil de entender. Eu só tenho que usar meu ataque mágico Firebolt, mas não lançá-lo. Embora, como isso é tudo novo, eu não sei exatamente como eu poderia tirar um bom uso dele. Talvez eu devesse praticar algum tempo à noite. Bill ficava sério novamente e acenava com força com o braço, fazendo com que as chamas disparassem para o lago, criando um som sufocante. Pouco antes de o fogo ser consumido pela água, eles pararam. Controle de zona. Isso me permite controlar meu próprio poder mágico dentro de um raio predeterminado. E eu não posso simplesmente controlá-lo. Bill olhava em outra direção, estendendo uma de suas mãos. Mas também criei Firebolt. O homem de cabelos brancos pensaria, fazendo com que uma bola de fogo aparecesse a poucos centímetros de seu rosto. Bill deu um pequeno suspiro ao ver o resultado. Eu queria ir muito mais longe. Parece que essa habilidade será mais difícil de dominar do que a anterior. Bill ficou por um tempo praticando seus ataques Firebolt, mas em pouco tempo ele caiu totalmente exausto. Mas não por exaustão física, mas por exaustão de metal. Merda! Eu tinha esquecido que minhas reservas mágicas estarão perto de zero por causa das minhas estatísticas corrompidas. Bill pensaria com uma careta de aborrecimento, enquanto segurava o rosto com força por causa da forte tontura. Acho que vou ter que usar minhas reservas com muita cautela. Não gostaria de acabar desmaiado no meio de uma luta. Finalmente Bill pensaria seriamente. Bill mal conseguiu passar 40 minutos praticando com suas novas habilidades, então ele tinha muito pouco tempo para aprimorá-las diariamente. O verdadeiro problema com isso era que adicionava mais uma hora de carga e faria com que o tempo de cochilo de Bill fosse reduzido novamente. Isso pode significar problemas no futuro. Salto de tempo. Bill olhou para o teto de sua barraca com um sorriso enquanto se deitava. Mais 4 dias se passaram, onde a rotina se manteve sem muitas mudanças. Bill quase não falava com ninguém por razões óbvias. Artemis parecia ter aprendido os horários que o homem de cabelos brancos tinha para criar as flechas, para que não se cruzassem novamente na loja naqueles dias. A única com quem ele falava regularmente era Zoe. A caçadora estava muito interessada nas histórias que Bill lhe contava sobre seu mundo, como era sua vida, os monstros que ela havia derrotado, entre outros. De qualquer forma, ainda não perguntei nada pessoal ao homem de cabelos brancos, mas parecia que não estava longe. Quanto a Lilia e Brilha, bem, elas ainda tinham medo dele e preferiam chegar o mais perto possível de Bill. Por outro lado, Poe e Artemis nem perguntaram a ele como tinha sido seu dia. A última vez que Artemis falou com ele fora de rotina, foi para informá-lo sobre o plano deles no acampamento Meio-Sangue, além de provocarem dele em diferentes ocasiões, embora isso não o afetasse, porque ele já conhecia muitos amigos que se comportavam assim com ele, sem contar o fato de que eles nem diziam olá. Mas este quarto dia quebrou completamente a rotina habitual até agora. Hoje Bill não estaria no comando das flechas, pois tinha um compromisso muito importante. Bill franziria a testa visivelmente desgostoso ao lembrar que uma semana já havia se passado. Bom. Hora de visitar meu pai não oficial. Fim do capítulo. Nota do Voastria. Falando dessa história novamente, eu gostaria de cobrir a conversa de Bill e Zeus no próximo capítulo, junto com o primeiro contato com o acampamento Meio-Sangue, embora eu não saiba se vou conseguir chegar ao Capture a Bandeira parte, vou tentar encurtá-la o melhor possível para integrar essa parte. Espero que tenha gostado, e até o próximo capítulo. Uma saudação. Até daqui a 4 ou 5 dias. Número de palavras: 5.406 palavras. XXXXXX.